Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 18. Aleluia, Jesus. Enquanto você prepara aí, eu quero dizer que Deus tem algo novo para a gente. Embora às vezes as circunstâncias não pareçam favoráveis, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, um dos pontos que nós vamos tratar. Mas independente se a circunstância ela é favorável ou não, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer. Amém. Amém. Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina e nem da forma como nós desejamos, mas se Deus prometeu, vai acontecer. Amém. Então, a palavra do Senhor fala no livro de Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos tratar todo o capítulo, mas eu vou me ater a alguns poucos versículos agora. Diz assim o versículo 1: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de More, onde ele estava sentado, à entrada da tenda, no meio do calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis que 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trazei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam, faze conforme dissestes. Baixe a cabeça. Pai, diante da tua presença, eu me coloco em oração neste momento, agradecendo ao Senhor pela oportunidade, Senhor, e pelo privilégio de poder ministrar uma porção da tua palavra ao coração desta igreja e de todo aquele, Senhor amado, que está, ó Deus amado, ao alcance, Pai amado, desta atividade. Deus amado, eu te peço nesta noite que o Espírito Santo do Senhor ministre, Senhor, aos nossos corações a tua vontade perfeita. Que o teu Espírito Santo comunique a nós, Senhor amado, a tua vontade. Que eu não venha falar nada, Senhor, da minha vontade, falar nada do que eu quero, mas eu venha falar daquilo que está no teu coração, Senhor. Que eu venha diminuir, que eu venha desaparecer, Senhor, e o Senhor venha ser engrandecido. E as palavras que aqui forem ministradas, Senhor, elas alcancem lugar e entendimento no coração da tua igreja. E nós possamos, ó Deus, crescer em graça, crescer em conhecimento, para podermos crescer em número, Senhor. Para que possamos alcançar as almas que o Senhor já tem reservado, as pessoas que o Senhor quer alcançar por intermédio da nossa vida, da nossa instrumentalidade, através, ó Pai, da instrumentalidade dessa igreja que se reúne neste lugar. Pai, que nós possamos, ó Deus, como é o nome, Pai amado, dessa denominação, escolha, comunidade escolha, que nós possamos, ó Deus, escolher, saber fazer as escolhas certas, e nós possamos escolher sempre, Senhor, dedicar-nos, fazermos o melhor para Ti, e nós possamos, ó Pai, na direção do Teu Espírito Santo, Senhor, fazermos escolhas acertadas como Abraão fez, Senhor, e assim possamos alcançar sucesso na terra, sucesso no mundo espiritual, glorificar o Senhor com a nossa existência. Senhor, por Tua graça e misericórdia, fala conosco nesta noite, tira todo impedimento do nosso meio. Deus amado, que haja entendimento perfeito da Tua palavra e nós possamos gravá-la no nosso coração e colocá-las em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui no capítulo 18, a gente vai ver uma das manifestações de Deus, uma das manifestações de Cristo ao homem na terra no Antigo Testamento.
O capítulo 18 nos apresenta um dos momentos mais marcantes da vida de Abraão. Neste capítulo, Jesus aparece a Abraão, ou Deus aparece a Abraão, na forma de 3 homens que o visitam na sua tenda. E aí a gente entende que quando Deus ele ama o homem, quando Deus quer fazer algo na vida do homem, quando Deus quer nos levar a grandes realizações, quando o homem entende, ouve a voz do Senhor, dá ouvidos à sua voz e abre o coração, Deus ele vai criar uma situação, Deus vai criar meios, Deus vai criar uma atmosfera, Deus vai arrumar um tempo para se encontrar com esta pessoa e revelar para ela mais a fundo o que Ele quer fazer. Talvez você ainda esteja dizendo assim, mas Deus ainda não se revelou a mim a fundo, eu ainda não tenho uma plena certeza do que Deus quer fazer comigo. Eu vou dizer para você, tenha paciência. Simplesmente se separa para Deus. Continua caminhando na direção que Deus mandou você caminhar. Assim como Abraão saiu da sua terra, saiu da sua parentela, saiu das manias que ele tinha, dos costumes que ele tinha, e se submeteu ao chamado de Deus, continue se submetendo à vontade do Senhor. Continue caminhando do jeito que Deus tem mandado você caminhar. E no tempo de Deus, no tempo do Senhor, Ele vai se apresentar e vai revelar coisas a você profundas, maravilhosas, que você ainda não ouviu. E nessa situação, neste momento, o que faz Abraão? Abraão mostra sua hospitalidade e recebe com honra aqueles homens que aparecem na sua casa. Diga comigo, hospitalidade. Hospitalidade. Foi algo assim marcante. Foi algo diferenciado, mas também era algo que era costume daquele povo nômade, e ainda é um costume de um judeu, e deve ser costume de um cristão saber receber as pessoas. Diga comigo, hospitalidade. Hospitalidade. Quando aqueles homens aparecem na tenda de Abraão, diz a palavra que ele estava à porta da tenda e ele vê aqueles homens vindo na direção dele. Eu imagino que quando ele olha para aqueles homens, quando ele olha para aqueles sembrantes, quando ele olha para aquelas vestimentas, ele imagina assim, lá está vindo alguém da parte de Deus, aqueles homens estão vindo nessa direção e por certo eles vêm à minha casa, eles vêm à minha tenda. Algo ardeu no coração dele, que ele se sentiu motivado em fazer algo diferente, algo que impactasse, algo que prendesse, que guardassem, que fizessem com que aqueles homens guardassem o tempo para estar com ele. E aí eu quero chamar a tua atenção para a seguinte coisa. Algumas vezes na vida, Deus ele cria situações, Ele nos dá oportunidades de revelar para Ele o quanto nós valorizamos a presença, a chegada dEle na nossa vida. Você vai dizer assim, mas Deus em particular não se apresentou para mim ainda. Deus em particular não visitou a minha casa. Mas Deus cria situações, Deus cria meios, Deus cria circunstâncias para eu e você revelarmos o quanto nós somos gratos e o quanto nós estamos aptos a entregar a Ele, a dedicar a Ele algo precioso que nós temos. Diz a palavra do Senhor que pessoas sem saber receberam anjos em sua casa. Pessoas sem saber receberam a presença de Deus em sua casa. Pode ser que você ainda não tenha vivido isso, mas eu acredito que Deus vai criar a situação para você recebê-lo na sua casa, na sua vida e fazer algo diferente para Ele. Eu posso ouvir um amém para isso? Glórias a Deus. Hospitalidade. Os 3 homens que visitavam Abraão são frequentemente interpretados como mensageiros de Deus. Eles trazem a notícia da promessa do nascimento de Isaac e representam a presença de vida divina na vida de Abraão. Quando aqueles homens descem à terra e se dirigem à casa de Abraão, à tenda de Abraão, eles não vieram ali simplesmente porque queriam passear.
Quando Deus ele se manifesta na vida da gente, Deus sempre envia seus anjos, manifesta sua presença para nos trazer mensagens. E naquele caso, aqueles homens estavam ali para, a primeira coisa, revelar para eles a promessa que Deus ali ia fazer na vida de Abraão. Qual era a promessa? O nascimento de Isaac. Talvez essa noite, o Espírito Santo está dizendo para você aqui. Eu trouxe você aqui para dizer para você que eu estou prestes a visitar a sua vida. Eu estou prestes a visitar a sua casa. Eu estou prestes a revelar para você algo grande que eu quero fazer na sua casa. Eu estou prestes a revelar para você o que eu vou fazer de diferencial na sua vida. Eu estou prestes a revelar para você que eu vou mudar as circunstâncias da sua existência. Você acredita nisso, irmão? Glória a Deus. Deus tem uma palavra, uma promessa para você aqui neste lugar. A presença de Deus na vida de Abraão, sabe, revela que Deus ele sempre se preocupa com a gente e que ele sempre tem algo para revelar aos seus servos. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Salmos. Venha comigo para o livro de Salmos. Lá no capítulo, Salmo de número 91, onde Deus ele vai se revelar para mim e para você de uma forma diferente. Onde ele vai revelar para você a preocupação dele e o cuidado dele para com as nossas vidas. Porque quando Deus se revela ao homem, ele sempre traz promessas e ele também traz uma palavra de segurança para o homem, para aquele que serve ao Senhor. No livro de Salmo, no capítulo 91, no Salmo de número 91, diz assim: o que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Diz o Senhor é meu refúgio, o meu baluarte, o meu Deus, o Deus em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas asas e debaixo das suas asas estarás seguro. Você estará o quê? Seguro. Não te assustarás com o terror noturno, nem te será, nem seta que voe ao meio-dia, nem peste que se propague nas trevas ou na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu paro por aqui. Preste atenção numa coisa: se Deus ele visita você, se Deus se apresenta a você, se Deus tem cuidado com você, se você recebe Deus na sua vida, se você é hospitaleiro para com a presença do Senhor, para as mensagens que Deus manda para você, Ele garante que você será guardado de manhã, de tarde e de noite. E por pior que seja as circunstâncias que você está vivendo, Ele te guarda debaixo das suas asas, e você não precisa temer mal algum que ande pelo meio do mundo. Aleluia, Jesus. Porque aprove o Senhor visitar a sua vida, aprove o Senhor visitar a sua casa, aprove o Senhor te trazer mensagem da parte dele. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Amém. Glória a Deus. Quando esses anjos, quando esses homens visitam Abraão, depois de receber a hospitalidade, o carinho, o cuidado de Abraão, para com eles liberam uma promessa. Reafirmam a promessa que Deus havia feito a Abraão sobre o nascimento de Isaac, que é o tema central dessa aparição na vida deles. Detalhe que quando o Senhor faz isso com ele, quando o Senhor revela a ele novamente a sua intenção de abençoá-lo, Deus estava reafirmando algo que ele já tinha feito dias anteriores, no capítulo 17. Olha comigo o que está escrito lá no capítulo 17. O Senhor lá no capítulo 17 fala com Abraão assim, ó. Vamos voltar aqui para não perder aqui a passagem. Capítulo 17, no verso 11. Olha o que está escrito lá. O Senhor havia falado com Abraão. Todos acharam? Amém. Deixa eu pegar aqui, porque fugiu aqui. Versículo 2. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão com o rosto em terra,
E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não mais será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de muitas nações te constituirei. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Qual era a promessa sobre a vida dele? Que ele seria pai de muitas multidões, pai de muitas nações. Isso significa que Deus, quando ele fez a promessa a Abraão, ele disse: eu vou fazer você prosperar de uma maneira tão grande, eu vou fazer você prosperar de uma maneira tão extraordinária, eu vou mudar tão grandiosamente a tua história, que o teu nome será conhecido por gerações em gerações. Eu vou mudar tanto a tua história, eu vou fazer coisas tão grandes na sua vida, que o que você vai espalhar pela terra vai durar por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Talvez você tenha entrado por essas portas dizendo assim: eu sou pequeno, eu sou menor da minha casa, eu não tenho expressão. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se Deus ele separou você para coisas grandes, não adianta passar tempo, não adianta dificuldades que o mundo ou as situações apresentem para você. Se Deus prometeu que vai fazer você grande, Ele vai fazer de você uma pessoa grande. Porque Deus ele não muda a sua promessa. Amém? Deus não muda a sua promessa. Em 2 Samuel capítulo 22, no verso 31, está escrito assim: o caminho de Deus é perfeito, e as promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é o escudo para todo aquele que nele se refugia. Qual é a palavra? A promessa de Deus sempre se cumpre. Às vezes, como nós estamos vivendo, o momento não é favorável. Parece que as coisas vão dar errada. Parece que tudo que você está fazendo vai dar em nada. Mas preste atenção numa coisa: Deus está trabalhando. Mesmo que no silêncio, Deus está trabalhando. Talvez as coisas não estão acontecendo ainda porque você ainda não está pronto para receber. Mas no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo naquilo que você ainda não está conseguindo cumprir exatamente, Deus está trabalhando. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de melhorar um pouquinho para Ele. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais sobre Ele. Todos os dias Deus nos dá a oportunidade de fazer algo diferente para Ele. Deus está trabalhando. E no tempo certo, a promessa do Senhor, ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Basta que nós permanecemos acreditando no que Ele nos prometeu. Às vezes as coisas não acontecem porque as pessoas, com o passar do tempo, elas deixam de acreditar no milagre. Acham que Deus é homem para que minta. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu alguma coisa para você, Ele é poderoso para cumprir, porque Ele vela por aquilo que Ele falou. No livro de Atos, no capítulo 2, no verso 39, está escrito assim: porque a promessa é para você e para os seus filhos, e para todos que ainda estão longe. Isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém. A promessa que o Senhor fez a Abraão era para ele? Era. Era para os filhos? Era. Mas era para aqueles que estavam distantes, para aqueles que o Senhor ainda ia chamar. E além de mim, quem mais Deus chamou aqui? Glória a Deus. Deus chamou. Você está incutido na promessa. Só que para a promessa, para as promessas, para as bênçãos do Senhor, para a graça, para o poder de se manifestar na nossa vida, a gente precisa continuar crendo, se posicionando, renunciando, abdicando, se afastando daquilo que nos afasta da promessa, se consagrando para Deus, procurando melhorar a cada dia, renunciando ao nosso ego, renunciando ao nosso eu, renunciando às nossas vontades. Às vezes dói, às vezes você... Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão para a presença dele, para ser um povo separado dele, Deus fez uma exigência. Qual era a exigência? Que ele fizesse o quê? Uma intervenção no seu membro inferior. Que ele fosse circuncidado. Às vezes, Deus vai querer algo de mim, de você, que vai doer. É que às vezes a pessoa pensa que vai vir para o Senhor, vai ser só bênção, não vai ter que perder alguma coisa, não vai ter que cortar na carne. E para servir ao Senhor, algumas vezes, ou muitas das vezes na vida, a gente tem que cortar na carne aquilo que dói,
aquilo que era prazeroso. Só que se eu e você nos propusermos, se eu e você firmarmos aliança, se eu e você decidirmos caminhar em direção à promessa, aquilo que Deus prometeu é para mim, é para o meu filho, é para aquele que está longe, é para todo aquele que Deus chamar. Não importa o tempo, o que importa é que hoje, eu vou atualizar, hoje Deus está te chamando. Amém? Amém? Glória. Hoje, diga, hoje Deus está me chamando. Diga, só que a promessa não diz respeito só a mim, diz respeito aos meus filhos, aos que estão longe e a todos que Deus vai chamar por intermédio do meu ministério. Amém? Amém. Quem são os que estão longe? O tio, a tia, o primo, a prima, o cunhado, a cunhada, o concunhado, a concunhada. Todos estão distantes. A promessa é para você, é para a tua casa, mas para aqueles que estão também distantes. E por intermédio desses, aqueles que estão longe, que Deus vai chamar no futuro, mas a promessa começou em quem? Em você. Porque você ouviu o chamado. Porque você viu o anjo vindo na sua direção e você foi hospitaleiro. Você abriu a sua casa, você abriu o seu coração, você recebeu o Senhor, você recebeu a promessa com alegria. Amém? Amém. Glórias a Deus. Porque a promessa é para você, é para os seus filhos, é para todos aqueles que estão longe e ainda para aqueles que Deus vai chamar por intermédio da sua vida. E no meio disso tudo, Deus revela coisas boas, mas Deus também nos dá a oportunidade de fazermos intercessão por alguém. Diga comigo, intercessão. Intercessão. A intercessão de Abraão por Sodoma ilustra a importância da oração e da intercessão do crente. Abraão, ele ousa questionar Deus, mostrando que podemos buscar a misericórdia divina para a vida de outras pessoas. Olha aqui o que está acontecendo lá no livro de Gênesis, capítulo 18, no versículo 22 em diante. No 16 em diante. Tendo levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para caminhar com eles. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou prestes a fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Olha para mim, por favor. Quando nós andamos com Deus, quando nós nos propomos a andar com Deus, Deus não somente anda com a gente, Deus não somente faz questão de sentar com a gente, Deus não somente faz questão de comer com a gente, Deus não só faz questão de receber aquilo que nós temos para oferecer a Ele, a nossa entrega, a nossa oferta, mas também começa a nos revelar o que está para acontecer no futuro. Quando você começa a andar com Deus de verdade, quando você começa a ter uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de dedicação, Deus começa a revelar para você, Deus começa a revelar para os seus filhos aquilo que Ele está prestes a fazer na face da terra. Talvez Deus tenha te chamado e está falando para você aqui hoje: eu vou começar a revelar para você o que eu vou fazer na tua família. Eu vou começar a revelar para você o que está para acontecer na tua parentela, para que você entre em desespero? Não, mas para que você interceda. Amém. No versículo 19 diz assim: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Deus queria que Abraão tomasse conhecimento não somente das bênçãos que estavam por vir, mas também dos problemas que estavam para acontecer, para que ele se posicionasse como amigo de Deus, como uma pessoa que tivesse relacionamento íntimo com Deus e pudesse interceder para que mal maior não acontecesse no meio da sua parentela. E Abraão, ele entende o chamado de Deus.
Ele entende que ele, sendo amigo do Senhor, andando com Deus, ele deveria se posicionar. Diga para o teu irmão, Deus quer que você se posicione. Tem gente que está na igreja simplesmente como passageiro. Não gasta tempo em orar, não gasta tempo em buscar a presença do Senhor. Logo ele não sabe o que Deus quer fazer, logo ele não sabe o que está para acontecer, logo não intercede por ninguém. Se não intercede nem por si, como é que vai interceder por alguém? Às vezes Deus quer livrar alguém de um acidente, Deus quer livrar alguém de uma catástrofe, Deus quer livrar alguém de uma doença maligna. E Deus fala, Deus quer que você se posicione, entre na brecha e comece a orar para livrar aquela pessoa. Porque nós somos escolhidos, amém? Amém. Escolhidos não simplesmente para sentar e ficar comendo na presença do Senhor, mas Deus nos chamou para sermos intercessores, Deus nos chamou para intervir na história. Às vezes a gente fala, já falamos algumas coisas assim, as pessoas às vezes não acreditam. Quando você entra numa condução, quando você entra num trem, quando você entra no ônibus, quando você entra no Uber, se aquela pessoa estava para sofrer um acidente, se aquela condução estava para bater ou para acontecer alguma coisa, o fato de você estar ali dentro, o fato de você ter orado para sair de casa, o fato de você estar na presença do Senhor, vai livrar aquelas pessoas que estão ali simplesmente porque você está na condução. Há coisas que às vezes acontecem no meio da sua parentela, mas por você estar posicionado, ser uma torre forte, ser um intercessor no meio da parentela, Deus livra os seus por causa da tua oração, por causa da tua vida de consagração ao Senhor. E Deus estava usando Abraão para interceder e para mudar a vida de alguém. Porque ele entendeu que andando com Deus, ele podia tocar o coração de Deus com a sua oração, com a sua intercessão. E aí você vai ver ele caminhando com aqueles anjos e intercedendo, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia daquele povo. Aí ele fala assim, versículo 20. Disse mais o Senhor, como com efeito e clamor... É isso mesmo. Com efeito e clamor... Com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E assim não o sabê-lo-ei. Aí Abraão se coloca a partir do versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão, diga comigo, permaneceu ainda na presença do Senhor. Os anjos que desceram para destruir Sodoma e Gomorra foram na direção de Sodoma e Gomorra. A ordem foi dada. A sentença foi liberada. Abraão viu a destruição chegando. Abraão viu a correção chegando. Só que havia uma coisa. Quem estava lá em Sodoma e Gomorra? O sobrinho dele. O que isso chama a tua atenção hoje? Existem problemas que vão acontecer no mundo. Existem correções que vão acontecer no mundo. O mundo vai se agravar um dia após o outro. E a gente precisa entender que Deus nos chamou para nos posicionar e pela misericórdia do Senhor agir e interceder por aqueles que nós amamos, que não estão na presença do Senhor como nós estamos, que estão em algum lugar desprovido da graça do Senhor. E Deus está nos chamando para quê? Para se posicionar. Para que haja intercessão eficiente, o intercessor precisa ter conhecimento e relacionamento com Deus. Abraão só conseguiu parar ali o Senhor e continuar conversando com ele. E se vocês continuarem lendo, você vai ver que ele pede por 50, pede por 40, pede por 30, pede por 20, pede por 10. E ele vai descendo ali, sabe, a petição dele, até chegar ao ponto de falar assim, se Deus, de algum jeito, de alguma forma, por favor, atenda ao meu clamor. Mas ele estava pedindo porque ele amava todo mundo? Ele estava pedindo porque ele queria algo grandioso? Não, ele estava pedindo, se você entender isso,
isso é suficiente. Ele estava clamando, descendo os água, porque tinha alguém ali que era importante para ele. Havia no meio daquela geração corrompida, havia no meio daquele povo corrompido, alguém que, embora tivesse feito escolhas erradas, era importante para ele. E às vezes o diabo fala para mim e para você assim: fulano já errou tanto, a pessoa já errou tanto, fez escolhas erradas, problema dela. Mas eu estou dizendo para você assim: o amor que eu coloquei no teu coração foi para você amar não somente aqueles que te fazem bem, mas ame também aqueles que fizeram escolhas erradas no passado. Não é porque teus parentes não andam com você hoje mais, não é porque eles não fazem afago a você hoje mais, é porque as palavras deles não são doces para você hoje mais, não é porque eles deixaram de andar com você hoje mais, que você vai deixá-los a mercê para que o diabo dê cabo da vida deles. Deus está dizendo para mim e para você que hoje eu te chamei, eu me apresentei, eu fui à sua casa, eu almocei com você, eu comi da sua comida, eu recebi a sua oferta, eu te dei a oportunidade de falar comigo, porque eu quero te usar para salvar aqueles que estão perdidos lá em Sodoma e Gomorra. Há um motivo pelo qual Deus te chamou, há um motivo pelo qual Deus te alcançou, há um motivo pela tua existência, há um motivo pelo qual você não morreu, porque você não desceu à sepultura, há um motivo pelo qual Deus tem preservado a sua vida. Há um motivo pelo qual Deus mandou você se separar. Há um motivo pelo qual você não anda mais como andava no passado. Há um motivo pelo qual você sentiu no coração entregar a sua vida para Deus. É porque você é melhor do que alguém? É porque eu sou melhor do que alguém? Não, é porque Deus me escolheu, Deus te escolheu, Deus encontrou no teu coração a oportunidade de ter um intercessor na terra para salvar aqueles pelo qual ninguém daria a vida por eles. O que nós somos então? Intercessores. Chamados por Deus para resgatar vidas, mas para que sejamos intercessores, é importante ter uma vida de oração, um conhecimento e um relacionamento profundo com Deus. Diga comigo assim: a partir de hoje, eu proponho em meu coração ter relacionamento com Deus, conhecer a Deus na sua essência e ser o melhor crente que eu puder ser. Deus me chamou também para a intercessão por causas difíceis. Tem causas que são difíceis. Só que Deus, Ele nos prepara para interceder por causas difíceis. Abraão só tinha relacionamento com Deus para uma causa difícil, porque em causas pequenas, em momentos de orações pequenas, momentos mais simples, ele não perdeu a oportunidade de estar na presença do Senhor. Quem não ora no dia da bonança, quem não tem uma vida de oração nos dias de bonança, quem não tem uma vida não tira momentos de busca, de conhecer Deus na palavra, de conhecer Deus na essência, nos dias da bonança, no dia da aprovação, não vai ter força e não vai ter argumento para conversar com Deus. Abraão só conseguiu convencer o Senhor. Abraão só conseguiu intervir na causa. Abraão só conseguiu salvar pelo menos um naquele lugar, uma família naquele lugar, porque ele tinha argumento para tratar com Deus. Sabe por que às vezes as orações dos crentes não é eficazes? Porque eles não têm relacionamento, não têm conhecimento, não têm argumento para conversar com o Senhor. Por que uma esposa geralmente consegue mudar a cabeça de um marido? Porque ela conhece, porque ela convive com ele, porque ela sabe como tocar o coração dele. Por que um filho muitas das vezes consegue mudar o coração de uma mãe? Porque ele anda com ela, ele almoça com ela, ele janta com ela, ele tem um relacionamento estreitado com aquela mãe. Então ele sabe como levar a mãe, conversar com a mãe para tocar o coração dessa mãe e fazer com que essa mãe faça aquilo que ele está pedindo. Qual é o segredo então? Relacionamento. Aproveitar os momentos simples, aquela oração cotidiana, o dia a dia, diga comigo, para construir relacionamento com Deus. A intercessão por causas difíceis é fruto de intercessões por causas pequenas. Nós só construímos relacionamento com Deus. Nós só aprendemos a ter argumento para conversar com Deus se nós orarmos e falarmos com Ele todos os dias. A pessoa que fala com Deus de 15 em 15 dias. A pessoa que fala com Deus naquela oração de 5 minutinhos, de 2 minutinhos, não tem argumento para intervir em momentos difíceis. Quando a enfermidade
aquela enfermidade pesada chega. Não estou falando de uma dor de cabeça. Estou falando quando aparece algo terrível. A pessoa não tem argumento para conversar com Deus e mudar aquela sentença. Quando uma causa muito difícil se apresenta, aquela pessoa não tem condição de convencer, de tocar no coração de Deus para mudar aquela sentença, porque ela não tem vida com Deus. Então, eu só consigo ter argumento, eu só consigo ter condições de intervir em causas difíceis se eu tenho um relacionamento com Deus nas causas simples da vida. Isso significa o que? Que eu tenho que ter um hábito de orar e buscar a presença do Senhor. Devemos orar por todos, mas principalmente pelas pessoas que fazem parte do nosso oikos. Aí você vai perguntar para mim o que é oikos, pastor? A palavra oikos vem do grego que significa casa ou família. O seu significado vai além do simples lar físico. Na Bíblia, é o contexto cristão, representado pelo círculo de relacionamentos que cada uma pessoa tem. E aí inclui família, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas da escola. Diga comigo, isso é o meu oikos. É o círculo de pessoas que o Senhor quer me usar para salvar. Todos nós temos relacionamentos com colegas na escola, com colegas no trabalho. É o vizinho da direita, é o vizinho da esquerda, é aquela pessoa que viaja com a gente na condução para trabalhar todos os dias, é o parente, é o amigo. Já paramos para pensar que todos os dias Deus coloca pessoas no nosso caminho com problemas terríveis, que estão à beira da destruição, e Deus está esperando que eu e você tenhamos relacionamento profundo com Ele, para que Ele possa revelar o futuro da pessoa, para que Ele possa revelar o que está para acontecer com a pessoa, para que nós possamos ser instrumentos de Deus para interferir no futuro da pessoa. Vocês imaginam, por exemplo, se a Maiara, que ela falou no testemunho que ela deu aqui, se ela não tivesse uma igreja intercedendo por ela, ela estaria aqui hoje? Não estaria. Cada um de nós aqui, onde nós andamos no passado, se não tivesse alguém intercedendo, orando por você, orando por mim, nós estaríamos aqui hoje? Não estaríamos. Então sempre houve alguém orando. Talvez você não saiba, mas se você está aqui hoje, é porque um dia alguém esteve orando por você. Alguém um dia apresentou você para Deus. Alguém um dia recebeu a promessa de Deus que você não desceria a sepultura, você não iria para o inferno. Desceria a sepultura e iria para o inferno. Você cumprimento da promessa de Deus na vida de alguém. E hoje Deus chamou por quê? Porque Ele quer fazer a você promessas de pessoas que desceriam a sepultura, não descerão mais a sepultura e irão para o inferno, porque Deus separou você, se apresentou a você, foi a sua casa, foi a sua vida, dizendo para você, eu vou te usar, eu vou te revelar o oculto e o escondido. Eu vou te revelar o que está para acontecer em determinado lugar. Eu vou te revelar o que está para acontecer naquela família. Eu vou te revelar para que você interceda, para que você seja meu instrumento, para que você mova as águas, para que você mude circunstâncias, para que você mude história, para que você mude sentenças, para que você seja um instrumento do mundo espiritual. Aleluia, Jesus. Sabe por que às vezes o inimigo te persegue? Foi falado aqui hoje. Porque ele sabe que se você permanecer no caminho que você está, se separando para Deus, glorificando o Senhor com as suas atitudes, tendo uma vida de oração, uma vida de separação, você vai atrapalhar os planos dele na vida de muitas pessoas. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Deus quer te usar para atrapalhar os planos de Satanás na vida de muitas pessoas. Mas para isso, é preciso ter uma vida de relacionamento com Deus. Eu vou encerrar aqui. Tem mais um tópico, mas eu não vou adiante por causa do horário. Mas acredito que você tenha entendido. No capítulo 18, Deus se apresenta a Abraão. Deus faz questão de ir à casa de Abraão, à tenda de Abraão, para estreitar o relacionamento e mostrar para Abraão o que ele queria fazer. Deus foi à tenda de Abraão para confirmar com ele a aliança que ele já havia feito e reafirmar a promessa que ele já havia feito na vida dele. Nessa noite, o Espírito Santo fala para você, eu te trouxe aqui
para reafirmar para você que você é importante para mim e que aquilo que eu prometi para você, eu sou poderoso para cumprir. Você toma posse dessa palavra? Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas assim, o que Deus prometeu para você, Ele é poderoso para cumprir, querendo o mundo ou não, sendo favorável às circunstâncias ou não. Ele fez a promessa de Isaac na vida de Abraão. A mulher dele estava em condições de gerar um filho? Não. A circunstância não era favorável. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Deus cria situação para trazer à existência a promessa que Ele fez para você. Amém? Coloquemos de pé nessa hora no nome de Jesus.